Uma pergunta que é bastante recorrente aqui no canal e também lá no Instagram é sobre o crescimento espiritual. Aliás, essa é uma pergunta que eu também já fiz para mim. Crescimento espiritual, por onde começar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Eu sou o Onildo, terapeuta holístico, e você está no canal Onildo Inteligência Espiritual. Se você já é inscrito aqui no canal, eu vou pedir para você contribuir aí com o seu like, isso ajuda bastante o canal. E se você não é inscrito ainda, mas gostar desse vídeo ou de qualquer um outro do canal, considere a possibilidade de se inscrever, você também será muito bem-vindo entre nós. Estou gravando aqui com esse sol bonito, esse céu azul bonito, mas aqui tem alguns inconvenientes. De vez em quando um barulho, talvez passa um avião, passa uma moto, aí a gente vai administrando isso aqui, mas eu preferi ficar aqui mais perto da natureza hoje para a gente conversar sobre esse assunto tão importante que é o crescimento espiritual. Eu comecei muito cedo nessa busca porque havia uma ansiedade, uma vontade de conhecer, de experimentar, de evoluir espiritualmente desde cedo. E eu comecei a minha caminhada na Igreja Católica porque a minha família era católica. Então eu comecei a experimentar ali, na Igreja Católica, a busca espiritual. Mas não demorou muito para eu me frustrar porque eu percebi que o conteúdo que era passado era muito mais a ritualística da igreja e muito mais cobrança do que conhecimento em si. A gente não era nem orientado, por exemplo, a estudar a Bíblia, a ler outros livros. A gente recebia ali um catecismo, não sei como é que é hoje, mas eu estou falando da minha experiência na época. E algumas literaturas curtinhas que eram entregues na missa para a gente espiar. Ou seja, era muito direcionado, era escolhido, você tem que ler isso, você tem que estudar isso. A gente não tinha um ambiente muito aberto. E eu resolvi logo cedo ainda, aos 14 anos, eu resolvi ter outra experiência na minha busca e resolvi conhecer o movimento evangélico. E aí passei pela Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Véu. Tive ali uma experiência interessante, porque lá tem um versículo bíblico que eles fazem questão de seguir com certo rigor, que é: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Em um determinado momento, na ritualística do culto, aqueles que conhecem sabem que vai ter o ósculo santo, em que os homens vão beijar os homens, porque eles não se misturam, os homens ficam de um lado, as mulheres dos outros, e as mulheres do outro lado da igreja. As mulheres também saudam com o ósculo santo. E eu achava no começo aquilo muito inconveniente, porque vinha aqueles velhos com aquele bigode, e vinha e me enchia de beijos. E aí, por fim, eu pensei, bom, se é pelo crescimento espiritual, se é isso que vai me fazer experimentar o que eu quero experimentar, vamos beijar. E passei um bom tempo na igreja, Congregação Cristã do Brasil, mas percebi que também não me preencheu, e eu avancei e fui parar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lá estudei, tinha muito mais conteúdo, tinha muito mais informação, resolvi inclusive aprofundar e fui fazer teologia. Terminei o ensino médio e fui fazer teologia. Estudei 4, 5 anos no seminário, estudei teologia com os adventistas, fiz uma pós-graduação e passei um bom tempo ali frequentando e atuando na Igreja Adventista, mas também logo eu percebi que não me preencheu, estava faltando alguma coisa e eu queria avançar. Só que a igreja não permitia que eu fizesse as pesquisas que eu queria. Eu queria naquela época pesquisar sobre o Espiritismo, eu queria ler a literatura de Kardec. Acabei que tive que romper com a igreja para seguir a minha caminhada e fui pesquisar o Espiritismo. E realmente li todos os livros de Kardec, li toda a obra de Pietro Baldi, li muitos livros de Joana de Ângelis, de Gasparetto e outros livros também de outros mentores, mas não respondeu ainda a minha inquietação. Ainda tinha uma coisa muito de religião, de religiosidade, e aquilo de certa forma não me preenchia. Então eu resolvi buscar em outras águas e fui conhecer algo fora do cristianismo, fui conhecer o hinduísmo, e aí me encantei. Me encantei porque eu vi uma escritura muito mais antiga do que a Bíblia, também com conhecimento rico, profundo, encantador, e eu passei muito tempo pesquisando o hinduísmo. Aqui no Brasil ele é representado essa linha que eu segui era representada pelo movimento Hare Krishna, então eu estive envolvido com eles muito tempo, li os Vedas, uma boa parte, li praticamente toda a literatura disponível em português, estudei o Bhagavad Gita e outras literaturas do movimento Hare Krishna, e foi realmente um período absolutamente encantador e de muita informação, de muito conteúdo. Mas também era muita religião, tinha muita religião. As práticas de Bhakti Yoga
que são super interessantes, mas havia muita coisa de religião, muita coisa de cobrança, muita coisa de pode, não pode, de pecado. Acabei passando à frente. Fui conhecer a maçonaria, porque eu pensei, talvez uma entidade, uma confraria mais oculta, eu encontre o que eu estou buscando. E fui para a maçonaria, fiquei até o grau 8, mas infelizmente também não respondeu a minha busca. Conheci o movimento Rosa Cruz, que também tem muita informação interessante, inclusive sobre Jesus, uma visão diferente sobre Jesus, mas também não respondeu a minha inquietação. E aí eu entrei num processo de frustração, foi quando eu conheci Osho, Bhagwan Sri Rajneesh, e comecei a estudar a literatura de Osho, que estava disponível na época, e pesquisei, li tudo que tinha de Osho, comprei todos os livros e comecei então a meditar as meditações ensinadas por Osho. Acabei sendo iniciado, virei um sannyasi de Osho. Mas depois de alguns anos também, eu percebi que isso foi muito bom, avançou muito. Foi o que mais aproximou daquilo que eu buscava, mas não resolveu a minha inquietação. Aí a minha frustração realmente chegou no limite. E eu parei de procurar, parei de pesquisar, parei de buscar e entrei num silêncio. E deixei as coisas fluírem. Mas lá dentro estava essa semente de desejo e de inquietação. Comecei a ter alguns insights. Parece que tinha uma fonte de inteligência dentro de mim, que não era espírito, que não era Espírito Santo, era uma coisa muito física e que parecia que eu estava fazendo contato com esta coisa. Então eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, não encontrei muita informação, não encontrei muita literatura sobre isso. Acabei dando nome para esta fonte de inteligência espiritual, porque eu tinha lido um livro de Dana Zohar, que fala esse termo, inteligência espiritual, sobre um local no cérebro que ela chama do cantinho de Deus. E eu chamei então essa inteligência que eu estava percebendo de inteligência espiritual. Aí um dia eu resolvi fazer essa pergunta para a inteligência espiritual. Olha, eu quero exatamente encontrar os meios para o crescimento espiritual. Por onde começar? E essa resposta veio depois de um tempo com muita clareza. Comece pelo corpo. Comece pelo corpo. Desenvolva saúde plena. E isso implica em alimentação saudável, implica em bons hábitos, atividade física, beber água, bom descanso. Faça isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a harmonia entre os pensamentos, sentimentos e o corpo, para manter um conjunto saudável. Depois disso, a sua convivência com a inteligência, com essa fonte que está aí dentro, ela passa a ser absolutamente natural. Então essa é a resposta que eu buscava, essa resposta me preencheu plenamente. E hoje eu trago para você que fez a pergunta, a mesma resposta. Crescimento espiritual, por onde começar? E a minha resposta para você é a resposta da inteligência espiritual. Comece pelo corpo. Esqueça céu, inferno, paraíso, esqueça tudo isso e cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo como se fosse a coisa mais valiosa que existe. E é. E cuide desse corpo, cuide da sua vida, da vida mesmo. Cuide disso, faça esse corpo ter a melhor saúde possível dentro das suas condições. E depois você começa a investir também na harmonia dos pensamentos e sentimentos com essa saúde do corpo. O resto vai acontecer naturalmente. Você vai acessar essa fonte de conhecimento que é a inteligência espiritual e aí o caminho que for bom para você vai aparecer de uma forma absolutamente natural. E o melhor, sem dogma, sem religião, sem estar se comprometendo com ninguém dizendo para você o que você tem que fazer, o que pode, o que não pode, porque essas respostas, elas virão da fonte. E essa fonte não é o espírito. Essa fonte é atômica, é a inteligência que faz o seu coração bater, que faz o seu corpo funcionar, que fez você de uma única célula fecundada em 9 meses se tornar em um bebê e depois esse bebê virar um adulto. Essa fonte de inteligência, ela pode ser acessada pela consciência, pela mente. E aí você vai saber exatamente o que precisa fazer. Então, por onde começar? Cuidando do seu corpo, da sua saúde, da sua vida. Alimentação saudável, atividade física, beber bastante água, cuidar do descanso, luz solar, fazer essas coisas que você já sabe. Faça isso por 1 ano, 2, 3 e você vê que a espiritualidade floresce naturalmente. Eu estou deixando aí na descrição do vídeo um link falando sobre a mentoria terapêutica holística. Essa mentoria é uma mentoria básica com apenas 2 sessões e 2 tratamentos. Na primeira sessão você vai conversar comigo numa chamada de vídeo durante 45 minutos e vai passar todas as suas necessidades de tratamento físico, mental, emocional, vibracional. Vamos ter depois o tratamento ao longo de 30 dias com biomagnetismo.
No final dos 30 dias teremos mais uma sessão, onde a gente vai avaliar o seu progresso, a sua caminhada, e vamos fazer então uma programação vibracional, que é um tratamento que você vai escutar durante 60 dias. E aí você, escutando esse tratamento, já conclui o trabalho e você vai ter realmente como se fosse um check-up físico, mental, emocional e vibracional. Se você quiser saber mais, clica nesse link para você saber quanto custa e o que você precisa fazer para fazer essa mentoria com 2 sessões diretamente comigo por chamada de vídeo. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas perguntas, pelos seus comentários, e eu espero você no próximo vídeo.